50% aplicado aos nossos produtos de exportação e também as sanções a Alexandre de Moraes. O Túlio Amâncio faz as honras da casa e começa essa conversa com a senhora. Ministra, muito obrigada. Boa tarde, Adriano. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Túlio. Também agradeço a ministra por abrir esse espaço na agenda aqui para a Band News TV e Band News FM. Estamos simultaneamente nos dois veículos, tá, ministra? Acho que talvez o principal tema do dia hoje seja a sessão de retomada do STF, né? Retomada do semestre, os discursos fortes em defesa da soberania, sim, em defesa do próprio ministro Alexandre de Moraes, que foi alvo da Magnitsky. E o governo tem ou tinha, a senhora vai me dizer se tem ou tinha, a intenção de judicializar o caso através da AGU. Moraes teria manifestado ontem no jantar com o presidente Lula que prefere não, vamos deixar como está por enquanto, sentir como é que vai ser. No entendimento da senhora, é necessário uma reação institucional partindo da AGU para defender o ministro do Supremo? Olha, primeiro eu quero parabenizar a sessão do Supremo hoje, porque ela realmente foi uma lavada de alma para o Brasil, para o povo brasileiro, para a nossa soberania. A postura dos ministros, a fala, a contundência, a forma de defesa das nossas instituições, da nossa soberania mesmo, da nossa autonomia, foi muito importante, muito importante. E nisso nós estamos totalmente com o Supremo Tribunal Federal. Sobre a ação, isso tem que ser feito de forma conjunta, não pode ser uma ação isolada do governo, do executivo. Então, se eu tiver o entendimento do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes tem sido vítima disso, nós vamos fazê-lo. Pelo que eu vi, não tem. E eu gostei muito da postura do ministro quando ele disse: nós não temos que reconhecer aqui a vigência de uma lei americana. Então, acho que com isso ele está dizendo o seguinte: olha, não tem por que fazer uma defesa lá se nós não reconhecemos essa vigência aqui. Então, achei uma postura muito digna, muito altiva, e o governo vai estar junto com essa postura. Então, por enquanto, a AGU não vai agir enquanto o ministro Sim. entender por bem. Sim. Adriana? Ministra, o Brasil está nesse momento de um dilema que tem que se opor a uma interferência do governo americano na justiça brasileira contra uma instituição do nosso país que é autônomo e soberano, mas, por outro lado, precisa negociar. 45% das nossas exportações para os Estados Unidos foram aliviadas aí pela lista de exceções, mas tem setores muito importantes, café, carnes, frutas, açúcar, que estão fora dessa lista, e aí a taxação de 50% é pesada demais, representa inclusive desemprego em muitos desses setores. Como acertar o tom? E já aproveito e pergunto para a senhora, em algum momento houve excessos nas falas do presidente Lula, duras demais contra Donald Trump, e escalaram a crise? Agora é hora de moderar? De jeito nenhum. As falas do presidente foram muito precisas. Quem trouxe essa crise para nós foi a família Bolsonaro. Eu acho que essa questão das taxas são muito graves, porque elas penalizam o país, penalizam os nossos trabalhadores, e o governo vai negociar sempre. Aliás, nós nunca saímos da mesa de negociação, sempre estivemos dispostos a negociar. Agora, a gente tem que lembrar que quem trouxe essa crise para o Brasil, quem escalou, se chama Jair Messias Bolsonaro e o seu filho, que é uma vergonha para esse país estar nos Estados Unidos cumprindo o papel que está cumprindo. Esse moço tem que ser cassado, não merece o mandato de deputado que tem. Nós estamos vivendo tudo isso porque teve essa articulação com o governo americano. Vamos lembrar aqui que a questão de taxa com os Estados Unidos, quando os Estados Unidos resolveu taxar o mundo, taxou o Brasil em 10%. Por quê? Porque eles são superavitários com a nossa balança. Eles mesmos recuaram em alguns produtos porque eles sabiam que iam sofrer. Aí deixaram outros e nós queremos negociar, proteger nossa economia, proteger nossos trabalhadores e vamos proteger. Mas nós não faremos isso abrindo mão da nossa soberania. Não faremos isso abrindo mão da independência dos nossos poderes. E tem que ficar registrado que o que a família Bolsonaro está fazendo com o Brasil é um escândalo. Porque nós estamos olhando o problema das taxas, o problema econômico, nós temos um problema político gravíssimo. Nós temos a continuidade da tentativa de golpe que estava culminando no 8 de janeiro. Agora... Essa gente continuou conspirando e agora contra o Brasil. Não é contra o presidente Lula. É muito grave isso. Agora, ministra, tirar o Bolsonaro da pauta e colocar a pauta em termos comerciais na discussão
com o outro lado, com os representantes do governo americano, não seria o melhor caminho? O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, numa fala que a gente trouxe agora há pouco, trouxe uma fala muito moderada, dizendo que vai buscar essa conversa com o secretário do Tesouro americano. O presidente Lula hoje deu um sinal também de maior moderação. Ficou em silêncio no evento do Minha Casa Minha Vida, não falou sobre as sanções, a lei Magnitsky. É o momento de tirar o Bolsonaro e deixar essa pauta de fora e partir para as conversas comerciais? Ele tem que sair, né? Ele e o filho dele têm que sair daí. Porque não é nós que tiramos, nós não colocamos. Eles têm que sair desse cenário, dessa situação que está colocada. A pauta econômica nós estamos discutindo desde o início. Aliás, mesmo esse recuo dos americanos, dos Estados Unidos, foi também em razão de muita conversa que teve de bastidores dos enviados brasileiros. E a gente tem negociado e queremos negociar. E não há problema nenhum isso e temos feito isso. Agora eles têm que sair. Não é possível que o país fique submetido, Adriana, a uma situação como essa. Essa gente tem que ser responsabilizada pelo que fizeram e pelo que estão fazendo com o Brasil. Ministra, eu já vou passar para o Frumento fazer uma pergunta, mas pegando esse gancho que a senhora falou da família Bolsonaro, de alguma forma a senhora foi surpreendida por esse poder de influência que o Eduardo Bolsonaro acabou mostrando sobre o governo norte-americano? Ele pode não ter chegado a Trump, mas chegou a pessoas que chegaram a Trump. A senhora ficou surpresa com isso? Não, eles sempre tiveram uma relação com o Trump, com esse grupo político, tanto que tiveram apoio no processo eleitoral, apoiaram, todos eles vestindo o bonezinho do Trump, quem não lembra disso, do Tarcísio ao Bolsonaro, ao Eduardo, ao Flávio, todo mundo de bonezinho, foram na posse do Trump, enfim, então eles sempre tiveram essa relação política. E, obviamente, gente que tem interesse também em prejudicar o Brasil, tem interesse na situação aqui e que tem articulação com os americanos e são americanos, devem ter ajudado muito, né? O que me surpreende é um brasileiro ter esse tipo de conduta. Quer dizer, colocar uma faca no pescoço do país e dizendo, olha, só volta atrás das taxações, das taxas que tiveram, se a gente tiver anistia. Anistia principalmente para o pai, para Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Então isso não pode acontecer, é sobre isso que nós estamos falando. Quer dizer, o Brasil sempre negociou, nós temos relação com os Estados Unidos de 200 anos, sempre negociamos com os americanos, sempre foram um comércio e um destino comercial para nós importante, e para eles também o Brasil é importante. Então eu não vejo por que nós estarmos numa situação como essa. Não precisávamos estar. Isso foi causado por uma situação política e muito ruim em razão disso tudo que eu já descrevi. Eduardo Frumento. Ministra, a senhora fala justamente sobre essas relações históricas já de Brasil e Estados Unidos. No entanto, logo depois da posse do presidente Donald Trump, muito se falou de um esfriamento dessa relação, da falta de uma ligação do presidente Lula a Donald Trump, de encontros bilaterais que não ocorreram nesse período. Não teve um erro do governo justamente nessa relação mais fria, antes mesmo do anúncio das tarifas? Isso não pode ter dificultado esse início de conversas que agora parecem de fato estar acontecendo? Olha, para uma conversa acontecer, os dois lados têm que querer, não apenas um lado que pode querer. Quando você vai fazer uma conversa com outro presidente de outro país, não é uma coisa simples que você passa a mão no telefone e diz alô, se colar, colou, você bate um papo. Isso é preparado pela chancelaria, pela área de relações internacionais de cada governo. Então se pergunta se pode falar, se não quer falar. Se não houve esse encontro e essa fala é porque não houve reciprocidade. Então eu acho que o primeiro ponto é esse. O presidente Lula, logo que o presidente Trump foi eleito, enviou uma carta, fez felicitações, falou abertamente sobre isso. Nunca tivemos problema, mas obviamente que eu acho que tem problema do lado de lá em relação aqui. Ministra, houve um recuo, claro, do governo norte-americano com a lista de exceções de quase 700 itens. Sim. Mesmo assim, 35,9% do que é exportado do Brasil para os Estados Unidos ainda estão supertaxados. O que vem nesse plano de contingenciamento que o governo preparou ou está finalizando, né, recalibrando, como o ministro Haddad gosta de dizer? O que a gente pode dizer para os nossos telespectadores e ouvintes
sobre a manutenção de empregos, que talvez seja a maior preocupação dessas pessoas? Então, todas as medidas e tudo que a gente tem conversado é justamente como proteger a economia brasileira e os trabalhadores brasileiros. Não é pensando em retalhar, pensando em se vingar, não é nada disso. É como é que a gente protege? Então, para não ter desemprego, para as empresas continuarem produzindo, que vai desde abertura de novos mercados, crédito para essas empresas, ver de que forma o próprio governo pode absorver alguns produtos para distribuir internamente. Enfim, é uma série de mecanismos que estão sendo pensados para que a gente proteja a economia e os trabalhadores. E isso deve estar pronto já no início da semana que vem, porque as medidas começam dia 6, né? Na terça-feira. Tá nos planos uma espécie de programa como aquele que teve na pandemia, de pagar parte dos salários dos funcionários para que os empresários não precisem demitir? Eu digo, claro, as empresas afetadas que não conseguirem abrir novos mercados até lá. Aí vai ter que ser analisado caso a caso, né? Que tem caso em que a empresa tem condições de redirecionar seu produto, vender para o mercado interno, tem situações que não, tem situações que talvez seja melhor comprar uma produção para distribuir na merenda ou no PAA, tem várias possibilidades, mas ainda o presidente não definiu, essas medidas vão ser levadas a ele para que ele realmente defina e possam ser implementadas. Adriana? Ministra, ainda falando sobre esse socorro aos setores mais atingidos, alguns setores estão falando sobre a possibilidade de levar ao governo o pleito de suspender o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que acabou sendo decidido depois da judicialização ao Supremo. Essa possibilidade existe de rever esse aumento do IOF e ainda um outro ponto, o governo acredita em algum outro avanço inserindo mais setores, mais produtos na lista de exceções antes da quarta-feira que vem, quando o tarifaço começa a valer? Olha, eu desconheço essa solicitação sobre o IOF, aí não tenho como falar em tese. Em relação a esses outros produtos, nós continuamos insistindo na negociação. O próprio ministro Fernando Haddad disse aí hoje de manhã que estava tentando contato com o secretário de Tesouro. O ministro e nosso vice-presidente Geraldo Alckmin têm feito contatos com o secretário de Comércio americano. Então, obviamente que nós nunca deixamos de fazer essa conversação para tentar reduzir essa lista que está sendo sobretaxada. Agora, falando de política, daqui a pouquinho o Frumento volta com a gente, mas só para falar de política agora, eu gostaria de uma avaliação da senhora em relação até agora, a repercussão do Congresso, presidente do Senado, presidente do Supremo, que foram também ameaçados por Eduardo Bolsonaro, mas que até agora não responderam essa ameaça diretamente e emitiram suas opiniões por notas formais. Mas agora o Congresso está voltando. Na semana que vem, a relação do governo estava bastante conturbada, num momento difícil do governo conseguir aprovar as pautas do seu interesse. Como é que a senhora avalia que foi a reação de Alcolumbre e Hugo Mota a esses episódios dos Estados Unidos e como é que fica essa relação do governo no segundo semestre? Olha, as reações eu acho que se deram por nota, porque o Congresso não está funcionando, você mesmo falou, está em recesso, volta a partir de segunda-feira. Então vamos ver como é que vai ser o posicionamento de ambos os presidentes. Pelo que eu vi nas notas, foram posicionamentos de defender a nossa soberania, né, contra o que estava acontecendo e defender a nossa economia também. Então acho que foram nesse sentido. A relação com o Congresso não está conturbada, nós conseguimos aprovar quase todas as pautas de interesse. Tivemos o problema com o IOF, que foi, acho que, ruim, mas foi um ponto fora da curva, eu acho que já superamos isso, voltamos com pautas que são importantes aí para o país, e sei que o Congresso não vai faltar ao Brasil, como, por exemplo, a isenção de quem ganha isenção de imposto de renda de quem ganha até R$5.000. Nós estamos lá com a MP da energia, né, da luz, que quem consome até 80 kW e está no cadastro único não paga a conta de luz, e que quem consome até 120 kW vai ter um desconto. Isso é muito importante para a economia brasileira. Estamos com a PEC da segurança pública, é uma PEC importante também. Estamos com a MP que faz a taxação dos bancos, das bets, das fintechs, que é importante também para o país. Enfim, eu acho que são matérias
que o Congresso tem muita responsabilidade e tenho certeza que vai caminhar junto com o governo e junto com o povo brasileiro. Ministra, já que entramos no assunto aí na seara do Congresso, partidos políticos, nessa semana o presidente Lula recebeu ministros do União Brasil, né? A gente lá em Minas costuma dizer que fulano passou o pito, né? Fez um puxão de orelha nos ministros por conta da fala de Rueda, o presidente do União Brasil, que criticou Lula, disse que ele deveria ter conversado com Trump, disse que a culpa do que estava acontecendo era do presidente Lula porque ele fez falas sobre não utilizar o dólar na comercialização dos países do BRICS. Como a senhora viu essa manifestação do presidente do União Brasil, que é um partido que a gente não sabe dizer se é da base ou não é, e essa representação de três ministros num partido que tem um posicionamento como esse? O presidente se manifesta dessa forma. Primeiro que nós divergimos totalmente das manifestações do presidente da União Brasil, não concordo com nada do que ele falou. Segundo, que a gente sabe que é um partido dividido, nunca foi um partido unificado. O presidente Lula conversou com os 3 ministros, eu estava junto, nós queremos saber, então, dos ministros que estão no governo, qual é a posição. E qual é Tivemos a posição? os 3 ministros que a posição é de defesa do governo, não de defesa das posições do presidente da União Brasil. Eles ponderaram que era importante chamar para conversar, e nós temos mais a conversar em quais termos? Se é em termos de posicionamento de oposição, não tem conversa. Então, eu acho que nós temos que tratar... Desculpe, conversar com Rueda e outros nomes, Alcolumbre? Não, com Rueda, eles sim. sugeriram. No que o presidente também falou, eu falei que nós teríamos que ouvir o presidente Alcolumbre, com quem nós temos uma boa relação, que tem sido muito parceiro do governo, e a gente tem tido uma boa relação, que é o do União Brasil. Eu acho que nós temos que conversar dentro desses partidos com aqueles que estão com a gente, e começar a tratar a nossa base a partir desses que estão com a gente. Quem não está com a gente, não está com a gente, tem que seguir o seu caminho, não tem problema, nós estamos numa democracia, tem gente que quer ser oposição, pode ser oposição, não há problema. Quem for situação, vai estar com a gente, nós vamos estar juntos. E quem não for, e quem não concordar, não pode ficar. E o governo está esperando um desembarque a partir de, talvez, nas próximas semanas, já que a União Brasil e o Progressistas estão nesse processo de fusão, há o movimento eleitoral vindo aí também? Não, eu acho que tem que desembarcar desses partidos quem não concorda conosco. Quem concorda, quer ficar e que vá conosco, inclusive, em 2026, ok, não tem problema. Mas esse é um compromisso importante. Pode ser do União Brasil, mas vai estar aqui, vai estar conosco, vai nos ajudar na base no Congresso, vai estar conosco no processo das eleições, ótimo, pode ficar, não tem problema, mesmo que uma parte do União Brasil não esteja. Mesmo que seja um partido rachado? Mesmo que seja um partido rachado, gostaríamos de ter inteiro. Se não é possível, não vamos sofrer por isso. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Toco para vocês nos estúdios. Sim, ministra, me permita insistir nesse ponto com a senhora, porque a gente está falando de um governo que vai se posicionar com os que tem, como a senhora acabou de dizer, já focando as alianças para 2026. E insisto no ponto que a senhora disse que a relação com o Congresso não é conturbada, mas a gente viu ali momentos em que os partidos, inclusive da base do governo, se aliaram aos partidos de oposição para derrubar decisões do presidente e agora, nessa volta do recesso, vão insistir em pautas como anistia, ainda que agora mais enfraquecido esse discurso, impeachment de ministro do STF. A minha questão é, teremos um segundo semestre travado, com o governo lidando com os que têm, mas uma boa parte dos que são de partidos da base contra o governo? Eu não acredito, sabe por quê, Adriana? Sim. Porque o Congresso também tem que prestar contas à sociedade brasileira, ao povo brasileiro. Vai travar a sua pauta? Não vai aprovar pautas que são importantes, como a isenção de quem ganha até R$5.000, a isenção do imposto de renda? Essa é uma pauta importante. O Congresso vai travar isso? Como se justifica para a população? Acho que não pode. Tem divergências? Tem. Por exemplo, tivemos uma grande divergência e fomos derrotados, mas marcamos nossa posição de contrariedade em relação ao licenciamento ambiental. Agora nós estamos avaliando já, temos um grupo dentro do governo, para ver quais são os vetos que o presidente vai colocar. E vamos vetar. E vai o Congresso decidir, entendeu? Se derruba ou não derruba o veto. O Congresso tem sua autonomia. Mas eu acho que assim, olha, tem pautas que o Congresso vai nos apoiar, tem pautas que não vai apoiar. Nós temos que dizer assim, isso daqui é fundamental, nós precisamos do apoio, quando, por exemplo, essa revisão
da lei de licenciamento, que eu espero que a gente possa ter uma boa negociação com o Congresso para que os vetos do presidente não sejam derrubados e a gente chegue a uma boa redação, como também do imposto de renda, como o MP da energia. Então, tudo tem que se negociar. E eu acho que isso também tem a ver com essa reorganização da base do governo dentro do Congresso. Temos tempo para mais uma pergunta, então a gente vai concluir com o Eduardo Frumento lá do estúdio. Ministra. Ministra, a senhora falou de projetos prioritários, de um ano já quase eleitoral, aí nos aproximamos justamente dessas discussões sobre a eleição do próximo ano. Alguns ministros estão aí querendo colocar projetos para que fiquem também como marcas das suas próprias gestões. Nessa semana, o ministro Renan Filho falou sobre a questão da CNH, mas a senhora, no X ali, deu uma indicação de que ainda não tem nenhum projeto, seria só uma discussão. Qual a posição do governo, de fato, com essa questão da CNH, de você tirar a obrigatoriedade da autoescola nesse processo da emissão da CNH? Não, tem uma proposta do ministro Renan sobre isso, mas não é algo que esteja debatido ainda dentro do governo. Pode ser debatido, como eu disse, mas aí tem que chamar todos os setores interessados, né, nessa matéria para que a gente debate e para que a posição do governo realmente reflita esse conjunto, inclusive a discussão com a sociedade. Então não tem nada ainda definido nesse sentido. Não é um problema jogar isso assim, sem discutir dentro do governo, sem falar com o presidente? Eu acho que o ministro devia ter colocado isso em algum momento, em alguma reunião com o próprio presidente. O presidente deve ter dito, então avalie, me traz algo, né, para a gente avaliar, e eu acho que numa entrevista ele falou. Então é só para a gente deixar e acalmar todos os setores que essa é uma matéria que não terá uma posição sem antes uma discussão com todos os setores interessados. Ministra. Tá certo. Então a gente agradece a presença da ministra Gleisi Hoffmann. Adriana tem uma última pergunta. Na verdade eu já iria dar início aos agradecimentos mesmo, ministra, mas deixando o espaço aberto aqui, nosso tempo está encerrando, mas se quiser dar um spoiler do que o presidente Lula vai dizer no pronunciamento à nação, quais serão as palavras-chave disso, ministra? E já te agradeço pela presença aqui na Rádio Band News FM e na Band News TV. Isso eu não vou fazer não, Adriana, você espera o pronunciamento aí. Nem a palavra-chave, nem a palavra coringa ali, ministra. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse debate. Não, nada. Vamos aguardar, você vai ficar então. curiosa. Soberano. Não? Tentei. Volto com vocês, gente. Mas ele está sempre no discurso dele, vocês não precisam nem ficar surpresos, porque é um presidente que, enquanto ele for presidente, ele já disse, a soberania é uma questão de defesa de vida. É isso. Um abraço para vocês. Obrigada, ministra. Obrigada, Túlio Amâncio, falando direto de Brasília. Muito obrigada por estar aqui com a gente.